Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é a cadeira, tá? Coxinhas abertas! E aí, plateia, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu tava com muita vontade de gravar ele. Eu reuni nesse vídeo algumas dicas pra vocês, entendeu? De como decorar texto. Hoje eu vou pegar vocês pela mão, entendeu? E passar todas as dicas que eu uso, entendeu? Que eu uso até hoje, inclusive, pra decorar o bendito texto. E assim, gente, fica tranquilo que essas dicas que eu trouxe pra vocês não valem só pra galera que faz teatro, tá bom? Essas dicas também valem pra você que tá estudando, que tá na época de faculdade, ou que tá na época do colégio, que tem muito trabalho pra fazer, que tem aquele parágrafo pra decorar e você não sabe como. Então, aqui está, esse vídeo também vai te ajudar, entendeu? Porque, inclusive, essas dicas que eu vou dar pra vocês, eu usava também na minha época de escola, pros trabalhos. E acredita, gente, me ajudava, assim, horrores. Então, senta, pega o caderno, pega a caneta e anota, porque cada dica dessa, entendeu? Vai valer a pena. É um 10 que eu te dou. A primeira dica que eu dou pra vocês, assim, logo de cara, já começa esse vídeo com essa dica, entendeu? Parece uma dica boba, tá? Mas, gente, de verdade, é fundamental, que é concentração. Falei que ia parecer bobo, entendeu? Mas, gente, é fundamental esse negócio de concentração, sabe? Quando eu, por exemplo, ia decorar o meu texto, eu ia no meu momento estudo, eu ia pro meu quarto, entendeu? Fechava a porta, vai pra um lugar onde você sabe que ninguém vai te atrapalhar, tá? Porque, olha, é o seu momento, entendeu? Você tem que ficar ali, você e o texto e você. Assim, vai pra um lugar onde ninguém vai te atrapalhar, que você vai ter um silêncio, entendeu? Pra você conseguir repetir várias vezes, que ninguém vai te atrapalhar, que você não vai ficar ali com vergonha, entendeu? De fazer a cena. Então, assim, primeira coisa, concentração. Gente, sabe O que eu fazia? Eita! Outra coisa que eu fazia, gente, que me ajudava também, eu desligava até o Wi-Fi do meu celular, pro meu celular não ficar lá pim, 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 entendeu? Porque a gente sabe, né? O celular apitou, a gente vai querer olhar. É uma dica boba, mas vai na minha que é sucesso. Segunda dica que eu tenho pra vocês é leia o texto. Gente, Deus, eu repito tanto isso, mas tanto, porque assim, eu não sei o que acontece, mas nós atores, às vezes, temos uma preguiça em ler o texto e que é fundamental. Então assim, eu vou bater sempre nessa tecla, você precisa ler o texto umas 1200 vezes, entendeu? Por quê? Porque é importante quando a gente vai decorar, a gente entender o texto muito bem. Então eu tô partindo aqui dessas dicas do pressuposto que você já leu o texto várias vezes, que você entendeu como é que funciona o seu personagem, porque lendo o texto todo, não só as suas cenas, que vai te ajudar nessa questão do decorar e também de entender o seu personagem. Porque você lendo o texto todo, você vai saber qual que é a linha do seu personagem, como ele começa, como ele termina. Todo personagem, ele tem uma linha, entendeu? Ele começa de um jeito e termina de outro. Por isso que é importante a gente ler o texto todo. Porque daí, quando você for decorar suas falas, você vai saber naquela cena em que momento o seu personagem tá, pra você saber o momento e o jeito certo da sua entonação, entendeu? Olha que complexo. Então, por isso que eu falo, leia o texto. Então, vamos lá. Vamos começar falando de como decorar os textos e algumas dicas práticas. Existem dois caminhos, o do monólogo e o texto das falas, né? Então eu vou sempre falando as dicas aí, uma coisa pra outra, tá? Então assim, vamos começar pelo monólogo, né? O monólogo é aquele texto imenso, gigante, mais de um parágrafo, que não tem fala, né? Que é aquele, não tem bate-bola da cena, é você e você. Eu geralmente decoro por parágrafos, né? Então o que eu faço? Eu leio todo o monólogo umas 4 milhões de vezes. Eu lia aquele primeiro parágrafo, lia, relia. E aí o que eu fazia? Depois que aquele texto já estava bem na minha cabeça, assim, eu tentava ler de novo, mas sem olhar, sabe? Então eu tampava aquele primeiro parágrafo e ia tentando reproduzir aquele monólogo, mas sem olhar de fato. E aí quando eu esquecia alguma coisa, eu ia lá, olhava um pouquinho, parava,
porque isso ia ajudando o meu cérebro a fixar melhor o monólogo, sabe? E aí o que eu fazia? Depois que eu lia aquele primeiro parágrafo, eu ia pro segundo. Eu lia aquele segundo parágrafo. Depois que eu lia bastante aquele segundo parágrafo, eu voltava e lia de novo o primeiro parágrafo e depois ia pro segundo parágrafo. Porque daí isso ajudava a minha cabeça a memorizar. Então era sempre assim. Li o primeiro, barará, barará. Beleza, li o segundo, barará, voltava, aí li o primeiro, o segundo. Aí depois que o segundo já estava bem na minha cabeça, eu ia pro terceiro. Lia o terceiro e voltava, primeiro, segundo e terceiro, entendeu? Porque isso é por repetição, gente, não tem jeito. É decoreba, e decoreba é assim. Já com as falas, né, quando o meu texto era com falas, eu fazia da mesma maneira, gente. Eu lia a primeira fala, barará, barará, lia a segunda, barará, aí eu voltava, lia a primeira, a segunda. E é sempre assim, e não é só ler, tá, gente? Quando eu digo ler, é ler já tentando decorar, entendeu? Eu já ia meio que lendo, lia várias vezes, ok. Aí eu tentava reproduzir, ok, vi que tava certo, entendeu? Então eu sempre ia fazendo isso. Primeira, segunda, voltava. Primeira, segunda, terceira. Lia a terceira, aí voltava. Primeira, aí é um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim. Outra dica que me ajudava e muito na hora de decorar os textos, isso funciona tanto com o monólogo quanto com as falas, tá? É reescrever o texto. Exatamente, é isso mesmo que você pensou, gente. Eu sentava e reescrevia todas as minhas falas. Eu não sei porquê, mas isso é uma coisa que me ajuda muito na hora que eu tenho que decorar alguma coisa. Eu reescrever aquilo que eu tenho que falar. E assim, eu não voto muito por você reescrever, né, as suas falas pelo computador. Eu não acho que ajuda muito, entendeu? Então o que eu fazia? Exatamente, eu pegava o papel, a caneta e ia na mão mesmo, entendeu? Aí você vai me falar, Anne, mas minha mão vai ficar doendo, mas eu vou ficar com o braço doendo, meu Deus do céu, não tem um jeito mais fácil? não, porque a gente tá fazendo teatro, entendeu? Então assim, vai ficar com a mão doendo? Vai ficar com a mão doendo. Você vai ficar cansado? Vai ficar cansado. Mas, gente, você está fazendo o quê? Trabalho de ator, entendeu? É esse, faz parte. Então vai doer, mas é assim que tem que ser. Claro, você não vai escrever a peça inteira, reescrever a peça inteira em um dia. Não. Se você separou aquelas duas folhas para você decorar, então é aquilo que você vai reescrever, entendeu? Então eu sempre ia aos poucos fazendo isso. E outra coisa, gente, não é reescrever por reescrever, entendeu? Não. É reescrever já tentando decorar, como eu já disse antes. Já para os monólogos, uma coisa que me ajudava nessa questão de reescrever, que me ajudava muito a decorar, é reescrever por ideias, né? Então, quando eu li aquele primeiro parágrafo, né, eu falava, esse primeiro parágrafo, o personagem está se apresentando. Nesse segundo aqui, ele já está falando do que ele vai fazer. Então, isso me ajudava na hora de reescrever. E na hora de você decorar também. Outra dica ótima que eu amava fazer enquanto eu tava decorando os meus textos é gravar as minhas falas. Eu gostava de fazer muito isso para eu ouvir depois. Por quê? Porque além de eu estar exercitando, né, e ouvindo várias vezes e aí ajudando a eu decorar, uma coisa que eu também começava a prestar atenção era na forma como eu tava falando aquele texto. E era nesse momento onde eu falava, se naquela cena meu personagem tava triste, por exemplo, eu falava, olha, talvez aqui eu poderia estar um pouco mais triste. Ou se a cena era feliz, nesse momento eu podia estar um pouquinho mais feliz. Eu acho que eu não tô falando tão bem. Então isso me ajudava também no jeito como eu ia falar aquela frase, né? Então me ajudava não só a decorar, mas também na minha questão de interpretação e de entonação de voz para aquela fala. Mas, mais do que gravar só as minhas falas, uma coisa que eu gostava ainda mais de fazer, que me ajudava e muito mais a decorar as minhas falas, era gravar as minhas deixas. Deixa, pra quem não sabe, né, é aquela última palavra que o seu colega de cena fala pra você, a última palavra do texto dele antes da sua fala. Então eu adorava fazer isso, eu gravava todas as minhas deixas daquela cena, então eu colocava assim, cena 1, aí eu gravava a fala do meu colega e aí eu respondia aquela fala, então eu atuava comigo mesma. Pra mim era melhor do que só ficar me ouvindo, eu tinha que falar também pra eu conseguir decorar melhor. Já ia aproveitando pra ensaiar a atuação e a interpretação também pelo espaço, me ajudava muito isso.
E isso também ajuda a você pegar essa dinâmica do bate-bola da cena, entendeu? Um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. Que é muito importante no teatro, para não ficar aqueles momentos, aqueles buracos, né, que a gente diz no teatro, de não falar nada e ficar aquele... E aí vai pra você uma dica bônus, entendeu? O que você pode fazer nisso, que fica ainda mais legal? Você pode pedir pro seu colega de cena te mandar as falas dele. E aí você consegue responder as suas falas e você manda as suas falas pra ele. E aí vocês já vão se ajudando, entendeu? Vocês já vão ensaiando juntos e ajudando um ao outro a decorar as suas falas. Olha que demais, gente, esse vídeo tá sensacional, entendeu? De nada, de nada. A última dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente, essa, assim, parece meio estranha, eu sei, mas funcionava comigo, entendeu? Então, assim, eu vou falar, obviamente, porque talvez possa ajudar alguma outra pessoa do lado daí, entendeu? Assim como eu, que eu descobri meio que sozinha isso. Que era o quê? Repetir as minhas cenas em lugares diferentes da minha casa. Eu não sei porquê, mas isso me ajudava muito. Em alguma coisa do meu cérebro mudava, gente. Mas o que eu comecei a notar? Que quando eu tava no meu quarto, lá, ensaiando, depois de um tempo, que eu já tava acostumada com o texto, eu já tinha decorado muito bem, aquelas falas ficavam meio que automáticas. Eu começava a falar sem prestar muito atenção no que eu tava dizendo. E aí, quando eu tentava mudar o espaço onde eu estava, eu percebia que alguma coisa do meu cérebro mudava também e eu acabava esquecendo algumas falas, algumas palavras e eu ficava... E aí, quando eu notei isso, eu comecei a fazer o quê? Eu decorava, então eu ficava lá no meu quarto, decorava. Quando eu via que o texto já estava super decorado, eu ia pra cozinha e refazia a cena na cozinha. Aí eu ia pro banheiro, refazia a cena no banheiro. Aí eu ia tomar banho, refazia a cena no banho. Entendeu? E aí eu ia fazendo a mesma cena em vários lugares diferentes da minha casa. Não sei porquê, mas isso me ajudava. Era como se o mudar o espaço fizesse com que o meu cérebro prestasse mais atenção no que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, pode ser uma dica boba? Pode ser uma dica boba, mas funcionava muito comigo. Então, assim, talvez você aí pode tentar fazer isso. E aí você aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou dessa última dica, porque pra mim ajudava. Pessoal, e esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado vocês com isso, tá? Essas foram algumas dicas do que eu uso até hoje para decorar textos de falas e monólogos e eu espero muito poder ter ajudado vocês. E se você quer saber mais e ver mais conteúdos sobre esses, assim, iguais a esses, vai lá no meu Instagram, não esquece de passar lá, porque eu fiz vários vídeos no IGTV também, vídeos diferentes, onde eu falo um pouquinho mais sobre esse mundo do teatro e eu sempre tô falando disso nos meus stories também. Então, me segue lá, não deixa de passar lá pra você ver também e ficar por dentro de todos os conteúdos. E se você chegou até aqui, você tem a obrigação, entendeu, de curtir esse vídeo, porque não vai doer, entendeu? É só você clicar nesse botãozinho aqui com o dedão pra cima, se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra você ser o primeiro a receber todos os vídeos e não perder nada. Tá bom, gente? Então, ó, um grande beijo pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!